Oi, gente, meu nome é Carol e hoje eu estou aqui sozinha, né? Que como eu já expliquei em outros vídeos, eu estou viajando. Tipo assim, agora eu não tô viajando, tá? Agora, na verdade, são 2h30 da noite, da madrugada, né? E eu viajo amanhã daqui a pouco, né? De manhã. Só que como eu tinha alguns vídeos pra reagir ainda, que ficaram pendentes, estou reagindo aqui. E esse vídeo aqui, gente, documentário da carreira de Dennis Rodman, do canal Gui Beira, foi patrocinado em live pelo Edi97. Edi97, se você estiver aqui, manda um alô aqui nos comentários, viu? Obrigado pelo patrocínio, obrigado aí pelo apoio. Me manda um alô aqui, sim. Fala aqui, pô, eu vi o react, sei lá, manda um oi aqui, tá ligado? Manda um salve pra avisar que você viu o react e tal, porque você patrocinou isso aqui no final da live. E o que deu foi que eu tava fechando, que eu tinha que arrumar minha mala, né, gente? Eu viajo amanhã daqui a pouco. Mas aí eu terminei de arrumar minha mala e eu estou aqui pronta pra reagir. É esse vídeo aqui, tá, gente? Então eu vou reagir, patrocínio do Edi97. Mais uma vez, Edi, se você estiver aí, manda um alô, viu? Pra eu saber que você viu. De qualquer jeito, bora live da NBA, gente. Eu não conheço. The Worm, Rodzilla, o melhor reboteiro de todos os tempos. Independente de como você o conheça, disparadamente um dos jogadores mais únicos da história da NBA, tá? NBA, eu tô reagindo a várias coisas em live da NBA, de basquete e tal. Então, bora lá pra mais um, né? Eu tô me interessando bastante por basquete, gente. Eu tô curtindo bastante ver as paradas, tá ligado? De basquete, etc. Esse jogador eu não conheço, Dennis Rodman, nunca ouvi falar. A gente já viu algumas coisas de outros jogadores, de outros times, desse não conheço, tá? Então, bora lá ver sobre o Dennis Rodman. Ele já se vestiu de noiva, já largou seu time no meio de uma temporada regular para ir para Las Vegas, já namorou a Madonna, fez parte de um dos elencos mais bad boys da história e de um dos elencos mais fortes da história. Tem um apelido no mínimo exótico, apesar que ele também é exótico. E hoje eu venho te contar a história completa de um dos melhores reboteiros da história da NBA. O que é reboteiro? Dennis Keith Rodman. Eu nem sei o que é reboteiro. Tipo, reboteiro. Rebote. Tem ponto de rebote, mas eu não sei exatamente o que o rebote faz. Nascido dia 13 de maio de 1961, em Trenton, New Jersey. Filho de Philander Rodman Jr., um pai ausente que abandonou sua família quando Rodman ainda era muito novo, deixando sua mãe, Shirley, sozinha para criar a muito custo Dennis e suas duas irmãs, Deborah e Kim. Após o abandono do pai, sua família se mudou para o Texas, onde ele cresceu em um local chamado Oak Cliff, um bairro humilde e um dos mais antigos de Dallas. E foi nessa época. Será que ele é do Spur? Do time do Spur? Porque a gente tava vendo o documentário do Spur, quando ele mandou o donate, o Edi97. Ele jogou no Spur, é isso? Ou no Dallas? Será que ele é de Texas? Oak Cliff, um bairro humilde e um dos mais antigos de Dallas. E foi nessa época, no meio dos anos 70, Rodman ganhou um apelido peculiar, The Worm, que significa em português o verme. E o motivo não vem de ele ser menor que os outros pivôs dentro de uma quadra de basquete e ainda assim enroscar no meio deles para poder pegar o rebote. Isso é o que muita gente acha. E até que não é uma justificativa ruim, mas o seu apelido realmente veio de quando ele ainda era uma criança que jogava pinball, viciado naquelas máquinas, e sua mãe o observava enquanto ele jogava. Ele ficava se mexendo na frente da máquina de um lado para o outro, parecendo uma minhoca. E foi aí que sua mãe disse: "Garoto, você parece um verme", e o apelidou de The Worm. Que isso? Durante sua infância, Rodman ainda relata que sentia mais oprimido dentro da sua própria casa, por sua mãe. Por ela dar mais atenção para suas irmãs mais novas, Kim e Deborah, que eram mais talentosas no basquete do que ele. E essa atenção, segundo Rodman, gerou resultados, já que elas se tornaram grandes jogadoras. Ambas estavam entre as melhores jogadoras do país pelas suas faculdades. Que da hora. Kim, pela Stephen F. Austin State University, e Deborah conquistou 2 títulos nacionais por Louisiana Tech. Rodman estudou na South Oak Cliff High School. Ele mesmo disse que quando chegou no ensino médio tinha apenas 1,68 m, isso aos 14 anos de idade, e acabou não conquistando nenhuma vaga no time de basquete, e nem no time de futebol, e nem em qualquer outro esporte que ele havia tentado entrar, o que o deixou muito triste e chateado. E após ele terminar o ensino médio, Rodman trabalhou como zelador noturno no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, para ajudar dentro da sua casa financeiramente. Mas acabou sendo detido pela polícia após ele roubar alguns relógios da loja do aeroporto. Segundo ele, alegando que ia dar de presente para os seus amigos e que ele não tinha condições de comprar. A polícia acabou o liberando depois de uma notificação, mas isso não importava para sua mãe, que o expulsou de casa após o ocorrido.
Ele foi mudando de trabalho e lutando para sobreviver ao longo dos seus 18 e após os 19 anos, ele teve um surto de crescimento, atingindo a altura de 2 metros Que e 1. isso? Por esse motivo, foi, de forma... Quem foi? Acho que foi Michael Jordan, não foi? Que, tipo, também do nada cresceu muito. Ou foi Michael Jordan ou LeBron James? Acho que foi Michael Jordan, né? Michael Jordan, né? Que do nada cresceu muito também, tipo, que era mais baixinho, do nada, tipo, cresceu, tipo, bizarramente, tá? Tipo, até 2 metros, assim. Acho que era o Michael Jordan que a gente viu. Tardia, após os 20 anos de idade, ele decidiu tentar novamente o basquete, que era o esporte de maior orgulho de sua família. E até que um dia que o técnico da Cook County College ficou sabendo que Rodman andava jogando e que tinha muito talento, e decidiu dar uma chance na faculdade texana para o menino. E Rodman não decepcionou. Já em sua primeira temporada teve 17,6 pontos e 13,3 rebotes de média. E apesar de seu desempenho incrível dentro das quadras, Rodman era um aluno terrível e reprovou em várias matérias. Eita. O que acabou encerrando precocemente sua carreira pela Cook County College. Dennis então conseguiu uma transferência para a Southeastern Oklahoma State University, uma universidade menor, mas que decidiu dar uma segunda chance ao atleta. Por lá, Rodman foi eleito 3 vezes como o melhor jogador da liga, 1984 até 1986. Tinha médias inacreditáveis de 25,7 pontos, e por mais que ele pontuasse muito, não foi a característica que mais chamou a atenção nele, e sim os seus 15,7 rebotes por jogo. Eu não sei Ele o que é foi rebote. o líder de rebotes da liga 2 vezes consecutivas. Rodman liderou o time até as semifinais do torneio da Associação Nacional de Atletismo Intercolegial, onde ele fez 46 pontos e 32 rebotes nas semifinais, mas foi incapaz de trazer o título para casa. A terceira colocação na competição que eu citei para vocês foi a mais alta da história de sua faculdade, e seu bom desempenho individual fez com que ele fosse convidado para o Portsmouth Invitational Tournament, um camping de treinos pré-draft para aspirantes à NBA. E no meio de uma rapaziada casca-grossa, um nível de basquete muito acima do nível de faculdade que ele estava enfrentando antes, Rodman recebeu as honras de jogador que mais se destacou, e mais importante que isso, despertou o interesse do Detroit Pistons. Ainda havia um receio sobre draftar o rapaz, pois sua idade já era avançada, ele tinha 25 anos, mas mesmo assim, Rodman se tornou elegível para o draft da NBA de 1986. É que você começar a carreira com 25 anos pra atleta já é tarde, né? No dia 17 de junho de 1986, Dennis Rodman foi escolhido pelo Detroit Pistons como a 27ª escolha geral. Ao chegar lá, Ele é do Detroit Pistons. Eu conheço, eu acho. o elenco do Pistons já era bem robusto. Contavam com Joe Dumars, Adrian Dantley, Sidney Green e seus principais jogadores e líderes dessa equipe, o pivô Bill Laimbeer e o baixinho Isaiah Thomas. E no comando, o grande técnico Chuck Daly. Rodman encaixou como uma luva nesse elenco, vindo do banco de reservas e trazendo toda a sua energia e vontade de vencer para a quadra. Durante a minutagem que recebeu, Rodman não contribuía muito em pontuação, mas o Detroit não esperava realmente isso dele, pois ele compensava na defesa, brigando por cada rebote como se fosse o último. Um atleticismo fora do comum para um cara de 2 metros e 1 de altura. Uma boa envergadura, combinação que explica como ele, não sendo um jogador tão alto, ocupava a posição de ala pivô. E digo mais, incomodava muito pivô maior que ele. Nessa época, Rodman ainda não era muito chegado em fazer uma apostinha, coisa que ele ficaria mais familiarizado futuramente, em Las Vegas. Mas se ele já fosse chegado numa apostinha, principalmente na NBA, eu sei que ele usaria a stake. E nada melhor do que você acompanhar o jogo fazendo aquilo que tiver responsabilidade. Simples e intuitivo. É super simples, é dobro do primeiro depósito, código Guibera TV. E muito obrigado, Stake, por confiar no meu trabalho. Na temporada de 1986-1987, ele contribuiu com 6,5 pontos e 4,7 rebotes. O time do Pistons melhorou após sua chegada, saindo de 12ª para top 5 defesas da liga. E nessa temporada, conquistaram 52 vitórias. Durante toda sua passagem pelo Pistons, a equipe nunca ficou menos do que top 5 defesas da NBA. Mas não foi apenas pela qualidade defensiva da equipe do Pistons que lhes rendeu o apelido carinhoso de Bad Boy Pistons. Digamos que para fazer... Vocês pediram pra gente reagir a esse Bad Boys Piston. Então Detroit Pistons... tô começando a compreender, ligar os pontos aqui. Que lhes rendeu o apelido carinhoso de Bad Boy Pistons. Digamos que para fazer valer esse apelido, eles fariam de tudo, literalmente de tudo, para sair com a vitória, sendo uma jogada limpa ou não.
Nos playoffs eles fizeram uma boa aparição esse ano, chegando até as finais de conferência, sendo derrotados pelo Boston Celtics numa eletrizante e considerada uma das séries mais físicas e mentalmente difíceis da história da NBA, que acabou em 7 jogos, onde Dennis Rodman e Dennis Johnson se provocaram até os últimos minutos. Ao final da série, Rodman começou a ganhar as manchetes, dizendo que, abre aspas, Larry Bird é superestimado em muitas áreas. Porque ele recebe tanta publicidade? Porque ele é branco. Você nunca vai ouvir falar que um jogador negro é melhor. Na temporada de 1987 e 1988, Rodman melhorou suas estatísticas, saltando para 11,6 pontos e 8,7 rebotes, entrando de titular em 32 jogos. Pistons conquistaram incríveis 54 vitórias, sendo o segundo colocado do leste, e atropelaram, meio que literalmente, todos os adversários nos playoffs, até chegar à sua segunda final de conferência seguida. Os Bad Boys Pistons tinham um assunto para resolver contra o time do Boston Celtics, o mesmo que enfrentaram na temporada anterior, e finalmente conseguiram passar pelo time de Larry Bird em 6 jogos, para enfrentar um dos melhores times de todos os tempos nas finais da NBA, o Los Angeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Os Pistons chegaram até essa final subestimados e assumiram a liderança da série de 3-2, que deixou os fãs de NBA incrédulos. Mas o time do Lakers era muito talentoso e não ia se dar por vencido. Eles conseguiram ganhar o jogo 6 nos últimos segundos, quando o time do Lakers perdia por apenas 1 ponto e tivemos essa falta, que é considerada duvidosa, de Bill Laimbeer para cima de Kareem Abdul-Jabbar. Conseguiu converter os 2 lances livres logo em sequência. Inclusive, muitos dizem que é por causa da fama de Bill Laimbeer que essa falta foi marcada em Kareem Abdul-Jabbar. No lance final da partida, Joe Dumars teve a chance de virar o jogo, mas errou o arremesso e quase que Rodman ainda consegue pegar o rebote. Forçando o jogo 7, os Pistons perderiam o título por apenas 3 pontos de vantagem. Então, os últimos 2 anos serviram de aprendizados para essa equipe. Na temporada seguinte, Rodman permaneceu como jogador reserva. Estamos falando da temporada 88-89. Suas médias estavam em 9 pontos e 9,4 rebotes. Essa foi a sua primeira temporada em que a quantidade de rebotes superou a quantidade de pontos em que ele conseguiu de média. E ele nunca reverteria esse quadro. E o time do Pistons prometeu que seria diferente esse ano. Rodman estava mais defensivo do que nunca. Ele foi selecionado para o time de defesa da temporada de 89, mesmo sendo um jogador reserva e jogando apenas 27 minutos por jogo. É que eu tô confusa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero ver o que é esse rebote, gente. Eu tô confusa. Deixa eu perguntar pro chat GPT. Chat, o que é rebote no basquete? Tô um pouco confusa. Calma aí, ele vai me responder. Rebote é quando um jogador recupera a bola depois de um arremesso que não entrou na cesta. Ah, então ele taca na cesta e depois recupera. Rebote defensivo, quando a equipe que está defendendo pega a bola depois que o adversário erra. Ah, tá. É o mais comum e ajuda o time a retomar a posse da bola, entendi, tá. Então, outra equipe coloca na cesta, né, arremessa, erra, e aí o teu time vai lá e pega. Ou o ofensivo, quando a própria equipe que arremessou recupera a bola após o erro. Isso permite uma nova tentativa de ataque. Ah, entendi. Agora eu tô conseguindo entender, gente, esse tal de rebote aí. Agora eu entendi. O ponto é quando entra na cesta, o rebote é quando não entra na cesta, tá? Temporada de 89, mesmo sendo um jogador reserva e jogando apenas 27 minutos por jogo, um feito não muito comum, isso eu posso te garantir. E chegando nos playoffs, o Pistons fizeram os playoffs perfeitos. Rodman, com seus 10 rebotes por jogo, sendo um verdadeiro terror defensivo, ajudou os Bad Boys a literalmente zerarem o jogo. Na mesma corrida para o título, na primeira rodada eles varreram o rival Boston Celtics em apenas 3 jogos. Derrotaram o Milwaukee Bucks na segunda rodada, chegaram até as finais de conferência derrotando o Chicago Bulls do cestinha da temporada regular, um tal de Michael Jeffrey Jordan, em 6 jogos, e na grande NBA Finals varreram por 4-0 o mesmo Lakers do ano anterior. Rodman jogou a série inteira com espasmos nas costas, e ainda assim pegou 19 rebotes no jogo 3, ajudando os Bad Boys a conquistarem um dos títulos mais memoráveis da história da liga, com Isaiah Thomas sendo o Finals MVP. Na temporada de 1989-1990, o Detroit perdeu um excelente defensor, chamado Rick Mahorn, que foi parar no Philadelphia 76ers. Pistons não conseguiu reassinar com Rick, e temia-se que diminuiria o espírito de Bad Boys do Pistons pela sua ausência.
Porém, não contavam que Dennis Rodman assumiria perfeitamente o seu papel. Tanto que ele ganhou seu primeiro grande prêmio individual, com médias de 8,8 pontos e 9,7 rebotes. Sendo titular nos últimos 43 jogos da temporada regular, Dennis Rodman se consagrou como o melhor defensor do ano da temporada de 1990. Nesse período, os Pistons venceram 59 jogos, e Rodman foi elogiado pelo próprio comissário da NBA por sua habilidade de defesa e de pegar rebotes, sendo incomparáveis na liga. Sem esquecer que ele também teve o melhor aproveitamento de quadra de toda a NBA, com 59,5% de aproveitamento. Os playoffs fizeram outra boa aparição. Assim como no ano anterior, varreram sem dificuldades o Pacers de Red Miller em apenas 3 jogos na primeira fase, ganharam do Knicks de Patrick Ewing sem muitas dificuldades nas semifinais de conferência por 4-1, para chegarem a mais uma final de conferência, novamente contra o melhor pontuador da liga, Michael Jordan. Com a capacidade ofensiva quase que infinita de MJ, os Pistons estabeleceram algo que vocês já devem ter ouvido falar: as regras de Jordan, ou Jordan Rules, que eles já estavam aplicando há um certo tempo, para ser sincero. E essa regra... Gente, não conheço Jordan Rules, não. Consistia em simplesmente sempre que Michael Jordan pegasse na bola e fosse em direção ao aro, a ordem era pará-lo. Não importa como, literalmente. Ou acerta a bola, ou acerta o cara. Falei tarde demais, antes demais, cedo demais. Era pará-lo. Não importa como, literalmente. Peraí. Ai, caramba. Ser sincero. E essa regra consistia em simplesmente sempre que Michael Jordan pegasse na bola e fosse em direção ao aro, a ordem era pará-lo. Não importa como, literalmente. Marcar ele. Ou acerta a bola, ou acerta o cara. Dito isso, você imagina como foi a série. Uma verdadeira guerra. Detroit abriu 2-0. O Bulls acabou conseguindo empatar, depois alternaram nas vitórias até chegar a um jogo 7, onde Jordan fez 31 pontos. Porém, a defesa do Pistons fez ele converter apenas 13 das 27 tentativas de quadra. E fora os 31 pontos de Jordan, apenas Horace Grant dos seus companheiros passou de 2 dígitos de pontuação, chegando aos 10 pontos. Enquanto isso, do outro lado da quadra, 5 jogadores do Pistons fizeram 10 pontos ou mais, e Rodman contribuiu com 13 pontos, 9 rebotes, 2 roubos de bola e 1 toco. E mais uma vez, o Detroit Pistons estava nas grandes finais da NBA. Dessa vez contra um adversário não muito comum vindo do Oeste, o Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. E não foi uma série muito difícil para o Detroit Pistons. Eles ganharam de 4-1, ainda com Rodman jogando bem menos minutos do que o habitual, por causa de uma lesão no tornozelo. E assim, Dennis Rodman se consagrava pela segunda vez um campeão da NBA. No ano seguinte, durante a temporada de 1991, Rodman finalmente se estabeleceu como titular absoluto do Pistons. Ele jogou uma defesa tão forte que a própria NBA afirmou que ele poderia defender qualquer adversário, seja um armador ou seja um pivô. E realmente, mesmo ele sendo menor, ele incomodava nomes como David Robinson, Olajuwon, Patrick Ewing, Horace Grant, e ao longo dessa temporada, suas médias foram de 8,2 pontos com 12,5 rebotes, conquistando seu segundo prêmio de jogador defensivo do ano. Mas nos playoffs de 1991, os Pistons foram derrotados pelos Chicago Bulls nas finais de conferência, na série que ficou mais famosa pelo espírito antidesportivo dos Pistons, ter deixado a arena faltando 8 segundos para acabar a partida, sem ao menos cumprimentar o adversário. Consequentemente, o Bulls venceria seu primeiro campeonato da NBA. Em 1992, Rodman deu um salto notável em seus rebotes. Ele literalmente se tornou um especialista em rebotes, intensificando seus treinamentos com o tempo de bola, estudando todas as probabilidades de trajeto de bola após bater no aro e sabendo exatamente qual que era os pontos preferidos a qual... Desses vídeos, sabendo que é rebote, deixa as coisas mais fáceis, né, gente? Que acho que é o terceiro vídeo de NBA, eu tava tipo, tá, rebote, o que será que é rebote? Eu não tava conseguindo compreender, agora eu já sei. Seus companheiros preferiam arremessar. Tudo isso, somado com seu atleticismo absurdo e uma vontade de ganhar infinita, ele conseguiu a surpreendente marca de 18,7 rebotes por jogo, ganhando o primeiro de 7 títulos de maior reboteiro da liga, pegando ao todo 1.530 rebotes na temporada, a maior marca desde 1972, quando Will Chamberlain pegou 1.572 rebotes. Para vocês terem uma ideia de quão absurdo ele era pegando rebotes e defensivamente, ele pegou 34 rebotes em uma única partida contra o Pacers. E soma esses rebotes com uma média de 9,8 pontos por partida também. No entanto, o time já estava mais envelhecido do Detroit Pistons e acabou sendo eliminado pelo New York Knicks ainda na primeira rodada dos playoffs. Após a eliminação, Rodman sofreu um dos maiores baques de sua carreira, quando o técnico Chuck Daly, a quem Dennis admirava como se fosse um pai, renunciou o cargo de coach da equipe.
Chuck, além de técnico, era tão presente na vida de Rodman e era na casa de seu técnico na qual ele jantava no Natal, por exemplo, e em feriados como de Ação de Graças. Mas agora... devia ser a família dele, né? Que, tipo, pelo que eu entendi, ele não tinha boa relação com a família, que a mãe dele expulsou ele e tal, né? Não sei o quê. Após a sua renúncia do cargo, ele havia perdido essa parte de sua vida. E foi então que Dennis Rodman começou a ter desvios de personalidade. E a sua versão mais fora de controle nasceu. Começando pelo não aparecimento no acampamento de pré-temporada. Por essa atitude, ele foi multado em $68 mil. Juntando tudo isso com um acontecimento ainda triste em sua vida, que foi o divórcio com a sua ex-esposa, Annie Bax, a mãe de sua filha, Alexis, após um casamento curto. E segundo Rodman, essa experiência de casamento com Annie acabou o traumatizando. Caramba. A partir desse ponto, tatuagens começaram a aparecer pelo seu corpo. Sua presença ficou cada vez mais frequente em boates, bares, clubes de strip. Rodman bebia e farreava sempre que era possível. Ele mesmo disse em 1993 que nem queria mais jogar basquete. Seus conflitos internos se tornaram tão intensos que chegou ao ponto que Dennis Rodman tentou tirar a própria vida. Esse episódio, se não fosse pela banda Pearl Jam e o repórter Craig Sager, o pior poderia ter acontecido. Uma bela noite, saindo de uma boate na qual Rodman passou a noite bebendo, Dennis entrou em sua caminhonete, portando uma espingarda carregada. Dirigiu até o estacionamento do estádio do Detroit Pistons. E o repórter Craig Sager, que eu acabei de citar, havia reparado na mudança constante de comportamento de Dennis. E o seguiu naquela noite. Viu que ele estava indo para uma boate e viu quando ele estava saindo dela. Com isso, ele avisou os responsáveis do Pistons e também a polícia. E Dennis poderia fazer alguma besteira com aquela arma carregada. Depois, Dennis, ao chegar no estacionamento do Detroit Pistons, parou seu carro, pegou a arma em suas mãos, porém parou o que estava prestes a fazer, pois estava tocando uma bela música da banda Pearl Jam no rádio. Caraca. E ele acabou parando para ouvir, prestou atenção na letra e adormeceu ouvindo a canção. Quando ele acordou, seu carro estava cercado por policiais e até mesmo helicópteros, que vieram após o chamado de Craig Sager. De acordo com a perspectiva da situação de Dennis Rodman, após ele acordar, naquele exato momento, ele tomou uma decisão. Abre aspas. Eu decidi que em vez de me matar, iria matar o impostor que estava levando Dennis Rodman a um lugar que ele não queria ir. Eu apenas disse, vou viver a minha vida do jeito que eu quero e ser feliz fazendo isso. Essa temporada no geral... Nossa, caramba, não sabia disso, que triste, né? Mas que bom que ele, tipo, conseguiu se reerguer, né? E que bom que esse repórter prestou atenção e também chamou polícia, etc, né? Caramba, coitado, ele devia estar meio perdido, né? Porque realmente você vê a questão da família dele que, pô, deve ser muito difícil, né? Sua família, tipo, sua mãe te expulsar de casa, etc, né? Tipo assim, já falava que a mãe preferia as irmãs, né? Tratava as irmãs melhor. Ainda teve isso, que era o coach, né? Que ele via como uma figura familiar ali, né? Renunciou. Aí depois ele começou a se envolver em balada, bebida, etc, né? Aí, nossa, coitado. Mas que bom que ele conseguiu se reerguer, né? Bora ver aqui o restante. Uma temporada ruim com o Detroit Pistons, temporada de 1992-1993, onde eles ganharam apenas 40 partidas e ficaram de fora dos playoffs. Rodman, embora tivesse mais 3 anos no seu contrato de $11,8 milhões, solicitou uma troca. Ele queria um recomeço, e os Pistons negociaram ele com o San Antonio Spurs. Na temporada de 1993-1994, chegando no Spurs, Rodman se deparou com um elenco que foi construído em torno do pivôzão All-Star David Robinson. O San Antonio Spurs contava ainda com Dale Ellis, Willie Anderson e o armador Vinny Del Negro. Ao chegar na nova cidade, Rodman decidiu mudar aquilo que ele via no espelho, cumprindo aquela promessa de matar um impostor tímido e ser ele mesmo. Rodman começou a mostrar os seus primeiros sinais de comportamento não convencional e apareceu para o primeiro jogo do Spurs com esse cabelo, raspado e descolorido, e seria apenas o primeiro de muitos que ele usaria ao longo de toda aquela temporada. Caramba. Sendo roxo, ruivo, azul, verde, além de piercings e cada vez mais tatuagens, a constante presença dele em noitadas texanas, pode-se dizer que ele literalmente estava fazendo aquilo que dava vontade. Com a adição de Dennis Rodman, a defesa do San Antonio ficou algo absurdo dentro do garrafão. Além de ele estar em seu auge de rebotes, defendendo jogadores muito maiores e mais fortes do que ele, com médias de 17,3 rebotes por partida, fazendo parte do primeiro time de defesa da NBA e líder de rebotes da temporada, Rodman havia chegado em seu prime. Mas não só também de bons resultados resumiam essa temporada de Dennis, já que ele não aceitava levar desaforo para casa de ninguém, e se envolveu em confusão dando uma cabeçada em Stanley King, numa partida contra o Bulls. Tempos depois, assumindo um relacionamento com a cantora Madonna. Essa notícia, após vir a público, virou uma distração extra-quadra, já que as noitadas ao lado da estrela pop aumentaram. Seu relacionamento com o restante do time do Spurs ficou um pouco mais abalado dentro dos vestiários. Com o Ele namorou Madonna, que doideira.
principal jogador do time, David Robinson, que dizia que Rodman parecia não pertencer àquele elenco. Com 55 vitórias na temporada regular, o Spurs chegou até os playoffs contra o Jazz, em uma série muito física, onde Rodman se enroscou em uma confusão com John Stockton. Rodman ganhou de presente uma suspensão de um jogo após isso, e frequentemente colidia com Karl Malone. E tudo nessa série era motivo de provocação e empurra-empurra. Sempre que possível, a torcida ou o time adversário faziam provocações a Dennis, citando a sua namorada famosa. O Jazz aproveitou desse mau momento de discussões dentro do Spurs e levou essa série de forma fácil, 3-1 na primeira rodada. Na temporada seguinte, 1994-1995, já começou com o pé esquerdo. Rodman entrou em um confronto com a diretoria do Spurs. Ele foi suspenso nos 3 primeiros jogos, tirou licença em novembro e foi suspenso novamente no começo de dezembro, e finalmente retornou para as quadras apenas no meio de dezembro, perdendo 17 jogos do início da temporada. Para piorar, após sua volta para o time, ele deslocou o ombro em um acidente de moto, limitando sua temporada em apenas 49 jogos no total. Mesmo com a pouca aparição, ele ainda levou o título de reboteiro do ano, com a média incrível de 16,8 rebotes por partida, e ainda foi selecionado para os times ideais de final de temporada. Os Spurs venceram 62 partidas, o suficiente para ser o melhor recorde da temporada. David Robinson, inclusive, foi o MVP. No entanto, as coisas ficaram muito complicadas nos playoffs. Durante a série da segunda rodada contra o Los Angeles Lakers, Rodman foi suspenso por insubordinação por sentar no chão sem sapatos durante um intervalo. Apesar dessa confusão, os Spurs ainda conseguiram avançar para as finais de conferência, contra os seus rivais de divisão. Não pode sentar no chão durante o intervalo? O Houston Rockets. E aí que a coisa ficou feia. Os Spurs não conseguiram parar Hakeem Olajuwon. Para ser mais específico, o David Robinson não conseguiu parar Hakeem Olajuwon. Hakeem teve médias de 35,3 pontos por partida nessa série. Sem esquecer de excelentes aparições também de Clyde Drexler e Robert Horry. Com a derrota na série para os rivais texanos, Rodman ficou maluco com o técnico do Spurs, Bob Hill, alegando que ele não servia para ser técnico na NBA. Falhou nos ajustes defensivos e que o certo seria ele dobrar a marcação, cobrindo David Robinson em cima de Hakeem Olajuwon, mas que o coach Hill insistia nos erros, e finalizou dizendo que David Robinson pipocava em grandes momentos. Rodman até atacou a organização, incluindo o general manager da época, Greg Popovich. Em uma entrevista pós-eliminação, ele disse: tudo que eles faziam era uma droga e que Bob Hill era um perdedor. Após a eliminação em 6 jogos, numa série em que Rodman reforçou e repetiu algumas vezes que eles poderiam e deveriam ter vencido, antes da temporada de 1995-96, Rodman acabou sendo negociado, justamente para o Chicago Bulls. Inicialmente, sua função foi preencher uma grande lacuna deixada pelo pivôzão da equipe, Horace Grant, e conseguir o máximo de segundas oportunidades para o melhor pontuador da liga, Michael Jordan. Mas antes de chegar por lá, Rodman se envolveria em outro esporte. Como um bom texano, quando ele era criança, Dennis cresceu vendo luta livre, que é mais conhecido aqui no Brasil por WWE. E nesse mesmo período, entre as temporadas de 1995... Meu Deus, ele foi pra luta. Caraca, então ele jogou contra o Michael Jordan e com o Michael Jordan, e depois ele foi pra luta. Em 1996, quando ele estava saindo de San Antonio e indo para Chicago, Rodman recebeu uma ligação de um dos maiores nomes do wrestling na época, Hulk Hogan, que o convidou para fazer parte de uma apresentação na WCW. Pela influência de Rodman e a imagem de Bad Boy, junto por sua paixão por acompanhar os espetáculos de luta livre, ele não pensou duas vezes em assinar um contrato para também fazer parte dos espetáculos. Em julho de 1995 foi a sua primeira aparição na luta livre. Até então não havia problema com isso, já que essas lutas aconteciam em períodos fora de temporada da NBA. E cá pra nós, o risco de lesão é extremamente baixo, pois estamos falando de um teatro em formato de luta. E me desculpa se algum de vocês que estão me assistindo acreditava que era real. Essa época de... Eu nunca vi WWE, mas eu sei que é, tipo assim, é staged, né? Tipo assim, é tipo, não é os socos, né? Não são reais, né? É tipo teatro, né? Que falam, nunca vi. Tudo isso que eu já te contei era o auge da insanidade de Rodman. Uma noite ele aparecia fumando um charuto num palco de wrestling. Constantemente na rua era visto com roupas femininas e muita maquiagem em eventos, ou até mesmo ia para programas de entrevista vestindo roupas as mais chamativas que você sequer pode imaginar. E na hora de entrar nas quadras pelo Bulls, Rodman foi impossibilitado de usar o número característico que o acompanhou desde o início de sua carreira, o 10. A NBA proibiu ele também de inverter os números para 0-1. Então, Rodman decidiu usar o número 99.
71, cuja somatória dos dois números, 9 mais 1, é 10. Por que ele não podia usar 10? Após a aquisição de um dos caras mais complicados da liga, Rodman, duvidaram do time se a contratação havia sido uma boa ideia. Mas, de acordo com Phil Jackson, o técnico do Chicago Bulls, pelo fato de ter Michael Jordan na equipe, um dos caras mais focados em treinamento e viciado em vencer partidas, não seria um problema tão grande assim para Jordan ser líder de Dennis Rodman. E também tinha um fator de que Rodman já estava com seus 34 anos, em sua 9ª temporada de NBA, considerado já um pouco velho e talvez não renderia a mesma coisa que rendeu nas últimas 4 temporadas, por exemplo. No entanto, ele rapidamente se adaptou ao elenco. Ele respeitava muito Michael Jordan e o seu espírito vencedor, e Phil Jackson como um técnico extremamente vitorioso. Phil, inclusive, declarou que Rodman foi o jogador na qual aprendeu mais rapidamente e também se adaptou mais rapidamente ao seu esquema, o triângulo ofensivo, e que ele constantemente estudava sozinho os times adversários antes das partidas para poder performar melhor nos jogos. Porém, ele nunca ficava nas salas de filme junto com o restante da equipe para estudar os scouts, e muito menos assumiu o fato de estudar, pois ele precisava manter a sua pose de bad boy. E sob o comando de Phil Jackson, fazendo um dos melhores trios de todos os tempos, ao lado de Scott Pippen e Michael Jordan, em sua primeira temporada, mesmo enfrentando uma lesão constante na panturrilha, ele teve presente em 64 jogos, com médias de 5,5 pontos e 14,9 rebotes por jogo, onde em 11 partidas, Rodman conseguiu o feito de pegar mais de 20 rebotes. Teve seu primeiro jogo com um triplo-duplo na carreira, contra o Philadelphia 76ers, onde ele veio para 10 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. Ao final da temporada regular, ele conquistou mais um título de maior reboteiro da liga, e sendo um dos pilares que fizeram o Bulls de 1996 a quebrar o recorde de mais vitórias numa temporada regular. Foram 72, recorde na época que permaneceu até 2016. Rodman, durante essa vitoriosa temporada, acabou se envolvendo em várias outras confusões dentro de quadra também, com o Shaq em vários confrontos contra o Orlando Magic, na verdade com o Shaq não só nesse ano, mas no ano seguinte também, quando o Shaq já estava no Lakers, com o calouro da época, Allen Iverson do 76ers, com Patrick Ewing do New York Knicks, dentre muitos outros jogadores que ao longo do ano, Rodman trocava empurrões, encaradas, cabeçadas, mas uma cabeçada em específico acabou encrencando mais do que as demais, e foi no árbitro Ed Bernhard, durante um jogo em Nova Jersey, em março de 1996. Ele, por questionar a decisão do árbitro após marcar 2 faltas técnicas em Rodman, Dennis decidiu ir lá confrontá-lo e questionar o porquê dele ter marcado essas faltas técnicas. Por outro lado, o árbitro só o ignorou e em muito pouco tempo Dennis Rodman perdeu a paciência e projetou uma cabeçada no oficial. Ele foi suspenso por 6 partidas. Meu Deus, gente! E multado em $20 mil inicialmente, mas na verdade o total que ele teve que pagar pelo tal incidente soma mais de $220 mil. Nos playoffs de 1996, Rodman marcou 7,5 pontos e pegou 13,4 rebotes, sendo importantíssimo na corrida ao título do Chicago Bulls. Inclusive, nas finais contra o Seattle Supersonics, ele deixou o pivôzão Shawn Kemp fora de si. Pegou 20 rebotes no jogo 2, sendo 11 apenas ofensivos, e 19 rebotes no jogo 6, sendo mais 11 rebotes ofensivos. E também nessa partida de número 6, ele fez 5 pontos nos últimos minutos do último quarto, quando o Bulls fez uma corrida de 12-2 para virar a partida, para vencer o campeonato sem se dar ao luxo de chegar até o jogo 7. Após a comemoração do seu terceiro título da NBA, o primeiro ao lado de Michael Jordan, Rodman teve seu ápice de genialidade. Ele anunciou repentinamente um casamento. Todos os fãs ficaram sem entender nada. Dennis Rodman se casando em 1996? Sim. E ele fez o maior mistério não revelando quem era a sua mulher. Os seus fãs e os entrevistadores que o convidavam para programas de TV nessa época, inclusive questionavam constantemente sobre a sua sexualidade. Are you bisexual? No. You're not bisexual? No. Mas quando chegou ao fim de todo esse mistério e deu a hora de revelar quem seria sua noiva, Dennis Rodman apareceu com meia dúzia de mulheres vestidas em smokings e ele vestido de noiva, alegando que naquele dia se casaria consigo mesmo. Eu falei, ele vai se casar consigo mesmo, caramba. Eu pensei, ele vai falar que vai se casar com ele mesmo. E ele vestido de noiva, alegando que naquele dia se casaria consigo mesmo. Muitos o chamaram de louco, mas essa foi uma das maiores campanhas publicitárias da época. Seu livro, que acompanhou desse acontecimento, nomeado como Badass I Wanna Be, e traduzido para português significa tão mal... Gênio do marketing, né? Pô, imagina quanta fofoca, tipo, em revista, em TV, que não deve ter dado isso aqui na época.
Quanto Eu Quiser Ser se tornou um best-seller e ficou como o livro mais vendido dos Estados Unidos por 4 meses consecutivos. Gênio Ele não do era marketing. um livro convencional, já que na capa dele estava Dennis Rodman nu com uma bola de basquete no colo e na parte de trás, bem, era a parte de trás de Dennis Rodman também nu. Esse livro foi duramente criticado pelo excesso de nudez já presente na capa, mas também serviu para quebrar vários tabus da época. Na temporada de 1996 e 1997, Rodman conquistou seu 6º título de rebotes consecutivos, com 16,7 rebotes de média por jogo, somados com seus 5,7 pontos também, mas teve pouco presente em quadra, apenas 55 jogos. E você deve estar se perguntando por quê. Em janeiro de 1997, ele se envolveu em um incidente durante um jogo contra o Minnesota Timberwolves, e não foi com nenhum jogador e também não foi com nenhum árbitro, mas sim com o cinegrafista Eugene Amos. Rodman, irritado por tropeçar e cair no fundo da quadra junto com o cinegrafista, chutou Amos bem naquele lugar. O jogo atrasou para recomeçar, e o cinegrafista, com o passar do tempo, não Gente, parecia ficar melhor. A dor em suas partes meu Deus, gente, tô chocada, que isso? íntimas parece não ter passado, e ele teve que ser carregado para fora da quadra de maca. Acabou com o cara. Acabou com o cara, meu Deus. Embora Rodman não tivesse levado nenhuma falta técnica durante a partida, ele pagou um acordo de $200 mil a Eugene Amos. E a liga suspendeu Rodman por mais 11 partidas sem remuneração. Assim, Rodman, somando todas as suas despesas por conta desse incidente, perdeu mais de $1 milhão. Depois ele ainda foi suspenso por mais 3 jogos, por conta das muitas vezes que ele cometeu faltas técnicas no início das partidas. E posteriormente perdeu também mais 13 partidas devido a problemas nos joelhos. Rodman não foi muito eficaz em 97, já que ele desfalcou muito o Chicago Bulls. Porém, o time ainda era muito talentoso e conquistou 69 vitórias, chegando nos playoffs de 1997 como o primeiro colocado do leste. Nos playoffs, os Bulls estavam destinados a defender o seu campeonato e passaram pelo antigo Washington Bullets, pelo Atlanta Hawks e pelo Miami Heat sem tantas dificuldades assim, para enfrentar na NBA Finals o Utah Jazz. Mesmo Rodman sendo 20 quilos mais leve e aproximadamente 6 centímetros mais baixo, lutou para parar o pivô do Jazz, Karl Malone, o provocando, o empurrando e enroscando com ele em qualquer oportunidade que fosse para ajudar o time de Chicago. E ele fez a sua parte, 7,3 pontos, 13,1 rebotes e 1,8 assistências ao longo dessa série. E com performances incríveis dos seus 2 companheiros de time, a vitória veio em 6 partidas. E dessa forma, Dennis Rodman, no Chicago Bulls, conquistou seu 4º título de carreira. Caraca. Após as comemorações, tivemos um período marcado por muitas desavenças dentro do Bulls. Por mais que eles fossem um time duplamente campeão, Scottie Pippen jogou as finais da NBA com dor, já que ele tinha rompido um tendão do tornozelo nas finais de conferência daquele ano, contra o Miami Heat, e Pippen precisava operar. Porém, Scott estava muito insatisfeito com seu contrato. Ele assinou um contrato de 7 anos no valor de $18 milhões. Ele disparadamente era um dos piores salários da NBA. Fazendo um cálculozinho básico, Scott Pippen ganhava aproximadamente $2,5 milhões por ano. Realmente, esse valor é totalmente surreal, já que ele era o 2º melhor jogador do time e ganhava um dos piores salários da NBA. Caramba. E como alça de comparação, nessa mesma Um dos piores salários, $2,5 milhões por ano. Queria não. Não, tá ruim. temporada, o Jordan ganhou $33 milhões. Mas eu entendo realmente que pra um jogador muito famoso é pouco, né? Mas é bizarro pensar que isso é pouco, né? Apenas em 1997. O Bulls, na época, tinha como general manager Jerry Krauser, se recusava a renegociar seu contrato. Pippen, em protesto ao Bulls, propositalmente remarcou a sua cirurgia para outubro, junto com o início da temporada regular da NBA, o que fez com que ele perdesse grande parte da temporada de 1997 e 1998. Essa situação forçou com que Rodman fosse mais presente dentro de quadra. Ele jogou 80 partidas e aproximadamente 36 minutos por noite, um pouco pesado para ele que já estava com 37 anos de idade. Ainda assim, ele dominou, conseguindo coroar o seu 7º título consecutivo de rebotes, com 15 por jogo, somados com seus humildes 4,7 pontos. Sua maior marca da temporada foram 29 rebotes, contra o Atlanta Hawks. Em um belo dia no meio da temporada regular, assim que Scott Pippen voltou de lesão, Dennis Rodman chegou para Phil Jackson e disse: "Eu preciso de férias." We look at Dennis and said, Dennis, what are you gonna do? He says, well, I need to go to Vegas. Can your vacation be like 48 hours? Go straight to the airport, boom. They don't hear and see Dennis for 48 hours. E incrivelmente, ele teve as suas férias. Phil Jackson permitiu que ele se ausentasse por 2 dias. No
que os fãs da liga acharam um completo absurdo. Mas a gente está falando de Dennis Rodman, né? Se ninguém deixasse ele ia assim mesmo. Após a permissão do técnico, ele e a sua namorada, Carmen Electra, subiram no mesmo dia em Carmen Electra. É famosa também. Não é atriz? Eu tô louca. Não me é estranho esse nome. direção para Las Vegas. E lembra que eu te falei que eram para ser 2 dias, né? Os 2 viraram 3, que viraram 4, e em meio a festas, charutos, cassinos, bebidas, Rodman simplesmente não queria voltar das suas férias. Achou que já estava trabalhando demais nessa temporada. E até que um belo dia, ele descansando de toda essa farra, alguém bate na porta de seu hotel. Sim, alguém foi até Vegas e achou ele. Quem? Michael Jordan. Meu Deus, imagina você ser cobrado pelo Michael Jordan pessoalmente, tá ligado? Mano, o cara só esqueceu que tinha trabalho. Só esqueceu que tinha trabalho e ficou lá em Vegas. Que isso? Simplesmente o GOAT viajou até Las Vegas para buscar ele. He didn't come back on time. We had to go get his ass out of bed. And I'm not gonna say what's in his bed and where he was and blah, blah, blah. Com a volta do nosso querido rapaz que estava de férias, Jordan, Pippen e Rodman, Mano, tô chocada que o Michael Jordan foi buscar ele. Os Bulls finalizaram a segunda metade da temporada de 1998 como o primeiro colocado do leste e 62 vitórias. Fizeram uma excelente corrida nos playoffs, varrendo o New Jersey Nets, eliminando em 5 jogos o Charlotte Hornets e derrotando em uma acirrada série de 7 jogos o Indiana Pacers nas finais de conferência. Inclusive essa rivalidade Michael Jordan e Red Miller era muito boa. Na grande final da NBA seria o segundo ano consecutivo na qual o Bulls enfrentaria o Jazz. Mais uma série duríssima entre Dennis Rodman e Karl Malone. Dennis Rodman estava jogando como Dennis Rodman, sendo uma pedra no sapato de Malone. O Jazz ganhou o primeiro jogo mesmo assim. O Bulls ganhou os 2 seguintes, sendo o jogo 3, mais especificamente, uma excelente performance defensiva de Dennis Rodman, onde o Bulls simplesmente humilhou o Utah Jazz, ganhando por uma diferença de 42 pontos, em que todos os jogadores do Bulls pontuaram, e o Jazz não teve resposta para o que estava acontecendo. E assim que eles firmaram a liderança de 2-1 na série, Rodman sumiu. Não deu satisfação ao técnico, não deu satisfação ao Bulls e nenhum tipo de aviso. Todos se perguntaram, mas onde foi parar Dennis Rodman? Is it true that Dennis wasn't at practice today? That's true. Is that an excuse to him? No, it's not. What transpired? I don't know. Ninguém o achou, mas no dia seguinte, lá estava ele, em rede nacional, Dennis Rodman. E aonde? Em Detroit, com um charuto na boca e ao lado de seu amigo lutador de wrestling Hulk Hogan, dando cadeiradas em uma disputa de cinturão de luta livre. Ah, sim, o cara... Que isso? Rodman ganhou essa disputa de wrestling, apareceu ao lado de várias mulheres em uma comemoração junto com Hulk Hogan e no dia seguinte estava pegando um avião para voltar e enfrentar o Utah Jazz no jogo 4. Ele foi multado em $20 mil e ainda assim dominou o garrafão, com 6 pontos, 14 rebotes, contribuindo para o Bulls assumir a liderança da série por 3-1 e protagonizando em quadra uma cena que mais parecia que Karl Malone e Dennis Rodman estavam dentro de um ringue de luta livre. E no final das contas, mesmo Karl Malone tendo feito 39 pontos no jogo 5 para sair com uma vitória, foi o Bulls que em 6 jogos e com um icônico game winner de Michael Jordan foi campeão da NBA. Mas calma que não para por aí, pois após o vencimento do campeonato, Dennis Rodman foi para outra apresentação de WWE em julho de 98 e adivinha contra quem ele lutou? Sim, Karl Malone, seu adversário de garrafão que estava disputando um título de NBA poucas noites antes, agora dentro do ringue protagonizaram um evento de luta livre que foi o mais assistido do ano. E adivinhem, o Rodman ganhou de novo de Karl Malone. Se você parar pra recapitular, no final das contas, Rodzilla ganhou no wrestling durante uma temporada de NBA, saiu com $250 mil no bolso, 4 dias depois foi campeão da NBA contra o Karl Malone e alguns dias depois ganhou dele de novo dentro de um ringue de luta livre. Cara, essa sequência do 5º título da carreira de Rodman é no mínimo histórica. E uma coisa eu posso te afirmar, Jordan ganharia de um jeito ou de outro mais títulos antes de se aposentar pela segunda vez pelo Chicago Bulls. Mas sem Dennis Rodman, talvez não tivessem sido 3 seguidos. Após a temporada de 1997 e 1998, os Bulls iniciaram uma enorme fase de reconstrução. Em grande parte, a mando do então General Manager Jerry Krause e a sua grande desavença com Phil Jackson e Michael Jordan, por acontecimentos extra-quadra. O técnico Phil Jackson e vários membros da equipe como Scott Pippen e Steve Kerr, saíram por meio de agência livre. A Michael Jordan decidiu se aposentar, pois disse que não jogaria por outro técnico.
e Rodman foi simplesmente dispensado pelo Bulls no dia 21 de janeiro de 1999. Eita. Antes do início da temporada de 1998-1999, você deve estar pensando que começar em janeiro é um pouco tardio, mas eles tiveram um motivo: um grande bloqueio de jogos por desacordos salariais entre os jogadores e os donos das equipes. E nesse período de desacordos, Rodman não havia assinado com nenhuma equipe, e a sua irmã, por incrível que pareça, atuou como a sua agente na época, e Rodman acabou ingressando o Los Angeles Lakers por um salário proporcional pelo restante da temporada de 1998-1999. Pela camiseta dourada e roxa, ele disputou apenas 23 partidas, vestindo o número 73. Mais uma vez, o motivo desse número escolhido foi a somatória para dar 10, né? Já que o 10 não era possível dele usar. Nessas 23 partidas, ele Por que não pode usar o 10? foi titular em 11 delas, teve médias de 2 pontos e 11 rebotes por jogo e foi dispensado, nem chegando a disputar os playoffs de 1999, tanto que tem muita gente que esquece que ele teve essa passagem pelo Lakers. E por fim, na temporada de 1999-2000, já com seus 38 para 39 anos de idade, Rodman foi contratado pelo Dallas Mavericks, retornando após tanto tempo para a cidade na qual ele foi criado, Dallas. E como de costume, Rodman não poderia chegar sem sair nas manchetes. E bem, foi pelo seu número. Ele escolheu não o número 10, nem o número 91 e nem o número 73, mas sim o número 69. E bem, após a sua apresentação com a equipe, ele nunca chegou a entrar na quadra vestindo esse número. Essa camiseta só serviu mesmo de decoração para o escritório do Mark Cuban, já que a NBA havia banido a utilização desse número por conta da sua referência. Cara, não dá com esse... Esse cara é muito doido, fi. Bem, você sabe bem a referência. Então, ele escolheu o número 70. O Dallas, após a sua chegada, venceu apenas 4 partidas das 12 na qual ele disputou, onde Rodman deu conta de receber 6 faltas técnicas, foi expulso 2 vezes e foi suspenso por um jogo. Mano, tudo isso em 12 partidas. Embora suas médias estivessem incríveis em 14,3 rebotes por jogo, a maior média da liga durante esse período, a franquia do Dallas considerou seu comportamento inaceitável e alegou que Rodman não forneceu nenhum tipo de liderança dentro da equipe, que estava tentando se classificar para os seus primeiros playoffs em 10 anos. Dessa forma, apenas 12 jogos pelo Mavericks, Rodman foi dispensado. Totalizando 35 jogos nas 2 últimas temporadas de NBA, Rodman, no ano 2000, decidiu se aposentar da liga. Caraca. Com 14 temporadas no currículo, 2 troféus... Foi dispensado 3 vezes seguidas, meu Deus. Pelo Bulls, Lakers, né? E agora pelo Dallas. De defensor do ano, 7 títulos de reboteiro do ano, 5 anéis de campeão, médias de 7,3 pontos e 13,1 rebotes, Godzilla entrou para o Hall da Fama em 2011, com o título de melhor reboteiro da história da NBA. E você deve se perguntar por que ou como, tendo tantos pivôs lendários como o próprio Wilt Chamberlain, que detém o recorde de mais rebotes na história da NBA, foram 23.924 rebotes ao longo de sua carreira. E o motivo por trás de Dennis Rodman ser o número 1 é porque ele era mais baixo, mais leve e em suas estatísticas avançadas, incrivelmente, ele era mais eficiente pegando rebote do que o lendário Wilt Chamberlain. Após o fim da sua carreira na NBA, Rodman fez uma longa pausa no basquete e concentrou-se em sua carreira no cinema, aparecendo em diversos filmes, e no wrestling, a sua paixão desde criança. Mas Rodman voltaria a jogar basquete. Na temporada de 2003-2004, ele jogou pelo Long Beach Jam, um time da recém-formada American Basketball Association, onde ele foi campeão com o time de Long Beach já na temporada de estreia da liga. Em 2004, Dennis cruzou a fronteira para jogar no México, pelo Fuerza Regia. Na temporada de 2004-2005, voltou para a ABA. Dessa vez, representando o Orange County Crush, e mudou de time na mesma liga para a temporada seguinte, representando o Tijuana Dragons. Aleatoriamente ainda apareceu em uma partida finlandesa de basquete em novembro em 2005 pelo Turpan Pokat, e para encerrar de vez a sua carreira como jogador de basquete, em janeiro de 2006, aos 45 anos, ele jogou 3 partidas na Liga Britânica de Basquete, pelo Bringham Bears. Quando ele realmente... Cara, rodou o mundo, que isso? decidiu aposentar os tênis, longe das quadras, Rodman aparecia aleatoriamente em programas ou eventos que ele era convidado. Como por exemplo em 2013, onde ele, que é amigo de Donald Trump, foi convidado para o programa The Celebrity Apprentice, onde Rodman foi demitido após fazer um cartaz com o nome da esposa de Trump escrito errado. E bizarramente, no mesmo ano, Rodman fez uma das coisas mais bizarras possíveis. Coreia do Norte. Sim, é isso mesmo que você deve estar imaginando. Entre as várias presenças Ele foi pra Coreia do Norte? em locais para dar autógrafos, tirar fotos, jogar partidas de basquete de exibição em algum evento, Foi pra Coreia do Norte. Que isso?
foi convidado para ir para a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. Nós brasileiros mesmo temos poucas informações vazadas de como é a vida dentro dos limites dos muros da Coreia do Norte, por conta de seu governo ditador e comunista. Quando ele chegou lá, se deparou com 20 mil coreanos, aplaudindo de pé a sua chegada. Mas não era bem a sua chegada, porque eles estavam todos de costa para Dennis Rodman, e ele ficou sem entender nada. Mas do outro lado do ambiente estava entrando o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E ali ele entendeu o respeito do povo coreano pelo seu supremo líder, podemos dizer. E assim, ambos se conheceram. Kim Jong-un é um grande fã de basquete e ele que tinha o grande interesse de conhecer pessoalmente Rodman. Eles se cumprimentaram e ali nasceu uma grande amizade, por incrível que pareça. Após esse primeiro contato, Gente, tô chocada. Rodman voltou várias vezes ao país comunista para organizar treinamentos, partidas de exibição e até mesmo cantando parabéns pra você pro supremo líder coreano. Pois é, Olha, eu fiquei chocada com muitas coisas durante esse vídeo. Agora, definitivamente, isso daqui eu não esperava. do Rodman, por trás das câmeras e do posto de ditador, Kim era um cara normal e que eles saíam para se divertir horrores, tipo saindo para andar de jet ski, passeando a cavalo e muitas coisas mais que provavelmente nós nunca saberemos. Segundo Rodman, ele verdadeiramente acreditava que as suas ações em conjunto com um ditador coreano poderiam servir de diplomacia entre os dois países, já que Kim Jong-un odiava os Estados Unidos e os Estados Unidos, bem, eu não preciso falar muita coisa do pensamento deles a respeito de comunistas. E assim, Rodman tentou, através do esporte, preencher essa lacuna entre as duas culturas. Se verdadeiramente isso ajudou de alguma forma, eu já não sei. Mas uma coisa é verdade, é que em 2023, Rodman voltou a chocar o mundo, fazendo uma tatuagem da sua namorada, Yela, na qual eles estavam juntos há 1 ano, e segundo Rodman, ele estava muito apaixonado. Tudo bem, ele pode ter tido seus motivos para fazer uma tatu em homenagem à sua namorada. Porém, o mais inusitado foi aonde? No rosto e também... Meu Deus do céu! Na bunda. E assim, mais uma vez, Dennis Rodman ganhou várias manchetes, falando que depois de velho, o Rodzilla ficou maluco, tatuando seu próprio Ele fez uma tatuagem no meio na bochecha da mulher. rosto com o rosto de outra pessoa. O verme. The Worm, o cara que já fez de tudo na vida. Literalmente de tudo, como vocês puderam ver. Tatuou o rosto, namorou várias celebridades. Segundo ele, já quebrou o seu amiguinho que vive dentro da sua cueca 3 vezes e colocou um piercing nessa mesma região. Escreveu 4 livros, se casou consigo mesmo, foi uma estrela do cinema, lutador de wrestling, amigo de ditador, campeão da NBA 5 vezes sendo Hall da Fama com menos de 10 pontos de média, um cara que passava a noite inteira bebendo e Esse cara literalmente zerou o game, ele zerou o game. no outro dia chegava atrasado para disputar uma partida de final de campeonato e ainda conseguia sair vitorioso. Uma coisa eu posso te afirmar, nunca mais existirá um atleta na NBA, digo, talvez nenhum atleta em nenhum esporte profissional, como tivemos Dennis Rodman. Gente, aqui eu fiquei chocada, tá? Pô, ele começou e foi escalando, né? Foi escalando, começou 0, foi pra 100. Então, ele parece assim, me pareceu, tá? Impressões que eu tive, tá? Como eu falei, não conhecia. É uma figura, um atleta muito bom, mas a figura pessoal dele, né? A imagem pessoal dele, imagem privativa, né? Privada dele, né? A vida privada dele era contraditória no sentido de, tipo assim, de sempre estar nas manchetes, sempre estar em nome de fofoca e tal, né? Balada, mulher, etc, né? Mas ele me parece ter tido uma história muito difícil, né? Uma infância difícil, uma adolescência difícil, que a mãe dava mais atenção às irmãs, expulsou ele de casa. Aí ele se encontrou no basquete, só que aí o técnico dele lá saiu, aí ele ficou meio perdido, né? Começou a ir muito pra festa. E eu acho que quando você é muito famoso, tem muito dinheiro, às vezes é muito fácil você perder o controle, né? Controle ali, tipo, de festa, de bebida, né, de álcool, de droga, essas coisas assim. Então, às vezes é difícil você perder esse controle, assim, né. É fácil, desculpa, são 3:30 da manhã, não sabe o que eu tô falando. É fácil você perder esse controle, né. E aí depois ele começou a fazer muita tatuagem, piercing, pintar o cabelo, não sei o que, né. E aí ele falou, tipo, não, agora eu vou ser o verdadeiro eu, né. E tá aí, né, até hoje sendo ele mesmo, ele tá nem aí, né. Tipo assim, ele tá nem aí pro que pensam, pro que vão falar, ele tá sendo ele e acabou, né. E ele é bom no marketing, né? Que dá pra ver que ele faz várias coisas ali pro marketing. Porque teve o casamento dele com ele mesmo,
pô, que o livro dele ficou no best-seller, que isso. E também até quando ele tava jogando com aquele outro cara lá, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome do cara. Que eles estavam, tipo, meio que se batendo na quadra. E logo em seguida se enfrentaram na luta livre. Também era um pouco de marketing, né? Pra gerar o hype, tanto é que ficou super em alta, né? Então o cara sabia fazer marketing, né? Dá pra ver que ele era meio assim, né? Vida louca, assim, né? Agora, esse negócio da Coreia do Norte eu não tava esperando, mano. Tipo assim, eu esperei tudo. O cara viajou o mundo inteiro. Foi pra cá, foi pra México, não sei aonde, Europa. Jogou em um monte de lugar. Agora, a Coreia do Norte eu fiquei chocada. Eu não tava esperando, não, mano. Mas enfim, foi um vídeo longo, né, gente? Mas o Edi, se você tiver visto esse vídeo aqui, mano, comenta aí embaixo pra eu saber que você viu. Beleza? Que como eu falei, eu tô viajando, então eu vou ficar 2 semanas sem fazer live. Então, não vou ver em live. Porque eu estou viajando, quando esse vídeo sair já estou viajando. Não vai ter live até o dia 17 de agosto, eu volto live dia 18 de agosto, gente. Então, comenta aqui, Edi, 97, se você viu, beleza? E, gente, esse foi o react de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui o que mais vocês querem ver, me sigam nas redes sociais, tá aqui na descrição também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Tchau!